Mas vocês passaram um pouco na história da casa ou não tem nenhuma noção? Digamos que não tem, a gente não tem a noção. Aí você vai dar a noção pra gente. Perfeito, porque assim, eu me divirto muito mais. A gente vai conhecer o funcionamento dos pontinhos e todo esse barulho do maquinário. Mas como eu disse, por questões de segurança a gente tem que guardar um pouco. Então, basicamente, o início do nosso sistema curricular, na verdade, se deu por uma forma externa, que é a nossa igreja ali na lateral. Nós temos o santuário da Nossa Senhora do Monte Serra, que é sempre a igreja mais antiga de todos. Para vocês terem uma ideia disso, a construção da nossa igreja se iniciou lá em 1599. Esse foi o mesmo período até da fundação da cidade de Santos, lá em 43. Até hoje, fora a nossa linha de pontinhos, a única forma de acesso ao topo do morro é uma escadaria de 402 degraus. Muito mais fácil do que de pontinho, né? Por isso que foi desenvolvido. Então, lá em 1910, aqui nós temos a imagem do projeto que se iniciou. Era outra empresa, que é a Sociedade da Norma de Elevadores do Serra, que foi fundada por 6 imigrantes espanhóis. E eles também foram os primeiros que projetaram os nossos pontinhos. E o processo de construção foi bem longo, cerca de 17 anos. Mas eu acho que também o que tive mais vontade, os nossos pontinhos, o material, foi todo produzido e importado da Alemanha. Mas o resto também foi utilizado para a construção do prédio em si, que também veio da Europa. Então essas quase 2 décadas foram sobretudo para trazer os materiais até aqui. A inauguração aconteceu em julho de 1997. Perfeito? Vocês ficaram com alguma dúvida? Então vamos lá, conhecer lá na pista. Já tá parado. É o Francisco? É o seu Francisco? Aqui eu só peço cuidado com os degraus, a gente vai devagarinho para ver agora o final do funcionamento. Não, deixa ele vir primeiro. Tem um degrau, mas é tranquilo. Veja aí, ó. Agora vai. Vamos lá. Ela pediu para ir mais para lá. Olha, pessoal, um privilégio que vocês acabaram de presenciar, porque a gente normalmente não permite. Vamos só se ajeitando, que a gente está em um grupo grande. Vamos para lá para se agrupar. Sejam então todos muito bem-vindos aqui à sala de máquinas. Eu gosto de, na verdade, iniciar um passeio por aqui, porque é mágico também que a gente está presenciando. Esse material que nós estamos tendo acesso tem simplesmente 113 anos. E há 113 anos é o mesmo material, 96 anos de funcionamento. Já aqui no início nós temos os nossos motores. Essa estrutura preta é o nosso motor principal de hoje e vai ser a nossa única exceção lá aos 96 anos. Ele é da década de 60 e tem uma capacidade maior. Então aqui a gente está falando de cerca de 96 cavalos, enquanto embaixo do toldo verde nós temos a capacidade menor de 63, mas se trata do nosso motor original lá de 27. E ó, para quem teve medo na hora de subir, eu acho que é totalmente desnecessário. A gente está trabalhando com material tão antigo, mas que a qualidade vocês não precisam nem duvidar. Inclusive 96 anos sem acidentes. Então acho que não vai ser com vocês que vai acontecer. Obrigada. Amém. Agora
Sempre tem São a primeira três vez, vasos hein? principais, claro que não. Aqui, primeiramente, é o nosso freio automático. A gente pode se aproximando. Peço cuidado também aqui na lateral com a nossa escadaria. Embaixo dos bondinhos nós temos outro tipo de trava. Então aqui fica o nosso maquinista, mas caso, por exemplo, a velocidade do bondinho ultrapasse um pouquinho a mais do que o desejado, nós não vamos precisar da iniciativa dele para parar a movimentação. Tudo vai acontecer de uma forma natural. E aqui embaixo, o pedalzinho vermelho é o nosso freio de emergência. Aí aqui, viu, o último cuidado para vocês. A maioria dirige, nós temos, eu não dirijo, perdão, são 5, 6 marchas, né, normalmente em um carro. Aqui são 11 marchas. É um pouquinho mais complexo. Inclusive, os nossos maquinistas, eles conduzem esses dois volantes ao mesmo tempo. Então, aqui, à minha direita, são as nossas marchas e ali na esquerda, o freio que a gente conheceu. E antes de eu abrir as perguntas novamente, é importante eu compartilhar também sobre o sistema que a gente utiliza. Volta naquela primeira conclusão disso, que é que o nosso material é alemão, os nossos engenheiros são espanhóis, mas o sistema foi desenvolvido na França funicular. Ele vai se basear no funcionamento dessa roda maior, que puxa o nosso cabo de aço. Ele também é igualmente grande, tem 300 metros de comprimento, porque é um material só. Então ele vai até lá a nossa bilheteria, vai se dobrar, né, vai dar a volta para pegar os dois bondinhos. No processo de subir, também vai ter o conceito que é mais importante, o diferencial do sistema, o contrapeso. Em palavras simples, significa que o peso complementar, né, a força dos bondinhos também vai ser essencial. Então, enquanto um está subindo, o outro vai estar descendo, eles vão meio se puxando. Perfeito? Show. Novamente, no processo de manutenção, eu acho bem interessante, nós fazemos diariamente, semanalmente, assim for necessário. De 6 em 6 meses é a lubrificação. Nesse cabo aqui nós encontramos um material diferente, que é o óleo de peixe. Aqui fica com um cheiro maravilhoso a semana inteira, na verdade, mas é o único material que consegue infiltrar aqui. No resto do maquinário nós encontramos o piche como em outros locais. Ok? Agora peço cuidado novamente ao sair. Nós ainda temos bastante coisa para conhecer. Na verdade, isso acaba sendo pior pelo processo de impressão. Mas, em geral, não é muito relevante. A gente tem um limite, a gente não passa por pessoas. Se os dois bondinhos estão com o mesmo peso, né? O processo é um pouquinho mais rápido. Se o peso é diferente, o processo é mais curto. Esse aparelho foi o primeiro aparelho do Brasil não tripulado, ou seja, o motorneiro, o maquinista, ele fica aqui, ele fica fora do carro. É isso mesmo? Na verdade, o que acontece? Nós temos outros sistemas funiculares, mas aqui é o único que é utilizado. Então, nós temos outro, por exemplo, né, que ficava lá em Paranapiacaba. Aqui não foi o primeiro, mas foi o primeiro a partir de 1927. Conheci, tive o privilégio de conhecer mesmo? Paranapiacaba. Lá é bem Fizemos um gostoso passeio mesmo. de trem, vimos o primeiro estádio de futebol do Brasil, etc, etc. Pessoal, Legal. obrigada pelo tempo de vocês. A gente está continuando aqui pela esquerda. Então tá bom. Cuidado aqui pra ninguém cair. Ai, ai, ai. Quem é gordinho não passa aqui não. Ai, Opa. ai. Vai estampar. Aqui. Pessoal, obrigada por me aguardarem novamente. Aqui a gente vai ter que se organizar um pouco para todo mundo conseguir ter acesso a essa breve exposição de fotos. Aqui, primeiramente, nós temos a prévia desvista do nosso mirante. Tudo isso aqui é o Porto dos Santos. Dá para ressaltar também que onde nós estamos aqui no Monte Serra é uma comunidade, mas
resto dos morros da cidade que ficam aqui na lateral. Essa imagem é tão antiga que eles nem estavam urbanizados, uma realidade de ocupação irregular que a gente vê atualmente, e iremos conferir lá no Mirante. A verdade que eu gostaria mesmo de comentar com vocês é sobre a importância da Santa, porque aqui a Nossa Senhora do Montserrat é a padroeira da cidade, tem um renome um pouquinho maior, e é claro que isso também foi resultado de vários fatores, mas aqui nós temos o principal deles, que foi o nosso deslizamento de 28. Por que ele foi tão grande? Aqui embaixo, no pé do morro, nós tínhamos a Santa Casa de Santos, que foi o primeiro hospital do Brasil. Então vocês imaginam que caiu a terra, né? Infelizmente, os atingidos foram os enfermos, as pessoas que estavam no hospital. No meu ponto de vista, deixa tudo muito mais trágico, mas do ponto de vista religioso, na verdade, os nossos fiéis acreditam que possa ter sido um milagre. A maior parte da ocupação ficava do outro lado do morro, ou seja, nenhum morador foi envolvido nesse processo, e também houve a preservação, tanto da nossa estrutura aqui em cima, quanto da linha de bondinhos. Mas aí também, para quem é mais criativo, tem uma proposta para vocês. Os nossos fiéis são muito criativos, eles conseguem enxergar a imagem da Santa aqui na Terra. Então seria o manto, o vestido da Santa, a coroa, a cabeça, mas as mãos justamente como se estivessem segurando a nossa estrutura assim de ladinho. E ali a gente pode observar a comunidade do lado esquerdo. Isso, aqui do lado direito, na verdade. Do lado direito, a imagem, aqui o deslizamento, Isso, né? Do lá lado em esquerdo, cima. a comunidade que ninguém... Perfeito. Né? A gente está aqui em 30 pessoas, eu não acredito que eu vou ser a única a enxergar, mas também vocês não precisam mentir para mim, tá tudo certo. Aqui no monte nós temos cerca de 2.500 pessoas que são habitantes. Eu tenho certeza que essa história, mesmo que não seja da crença, atinge cada um de maneira diferente. Então tem essa também importância social de estar passando para todo mundo. Perfeito? Agora, ao subir, são cerca de 50 degraus até o mirante. Eu não acho que seja muito coisa. A gente vai devagarinho, mas caso haja necessidade, vocês também podem me avisar, a gente vai parando. Perfeito? Tira foto aqui, Vocês lembram quantos degraus nós temos na escadaria do pé do morro até aqui em 408. Vocês prestaram atenção. Mas é interessante que nós também temos uma musiquinha do lado. Então não tem nada a gente falar que não passa nenhum tipo de automóvel. Ali a população tenta subir com moto ou com bicicleta, mas a nossa inclinação chega a 80 graus. Então a partir do momento também nos Aí você me fala qual é mais divertido. Aqui, pessoal, nós temos os nossos espelhos mágicos. Você prefere esse? Na verdade, era o entretenimento lá dos anos 20. Antigamente, nós tínhamos uma sala cheia desses espelhos, mas nós estamos lidando. Eu prefiro esse também. A gente está lidando com um material, assim como o nosso maquinário, de 113 anos. Então, infelizmente, houve só a preservação desses dois. Ah, não. E aqui, grandão. Legal. Excelente entretenimento. Muito bom. Para criança, realmente é legal. É divertido. E aqui é a imagem real. Aqui é o verdadeiro. Aqui é assim. Ah, não é não. Eu não sou gorda assim. É mentira. É o nosso salão principal. Até hoje aqui funciona eventos públicos, como baile de dança, mas também eventos privados, como casamentos, aniversários e tudo mais. Aqui, eu gostaria também de abrir um parênteses para comentar com vocês sobre a utilização do prédio em si. Então, nós vimos, né, que tudo se iniciou por conta da nossa igreja, por conta do
rebaixado. Também havia uma divisão social assim muito grotesca. A parte do fluxo mesmo de dinheiro não acontecia aqui, acontecia em outro salão que nós temos, inferior à cafeteria. Isso acontecia porque quando os políticos e os artistas vinham, né, fazer as apostas, eles queriam mais privacidade nesse processo. Também era visível nos nossos bondinhos como uma cortina que separava esses dois grupos. Novamente, nós estamos falando de cerca de 70 anos atrás. Eu acho que é muito recente, mas eu vou deixar aí a reflexão para vocês. E novamente, nesse salão tudo original, desde o nosso piso, né? Os detalhes nas pilastras, os lustres, tudo de 1927. Ai, que Gente, passou. Pessoal, vocês podem dar uma olhadinha na vista, mas deixa ela ter acesso lá na frente. E aí eu tenho certeza, posso prometer para vocês que é bem melhor. Então siga meus bons. É só acompanhar você então, né? Isso, vamos lá. E lá vamos nós. Tem que fazer igual a Peppa. 55 degraus. 55. Uau! Vou mudar minha contagem então, na hora de descer o ponto. Uau! Até com o céu encoberto é bonito. Valeu a pena demais vir aqui. Daqui a pouquinho, Já tava pronto, É. mas tá bem. Mas mesmo assim tá dando pra ver tudo, né? mas aqui em cima é claro que A gente a foi levar melhor o parte Victor, que eu diria que era o último. é o grau de Pro terminal. Eu vou levar o terceiro. Eu passei ontem. Vamos lá, todos aqui, partindo do princípio de municípios, já que após o canal, nós temos toda a cidade do Guarujá. Esse distrito na nossa frente é um pouco mais urbanizado, é Vicente de Carvalho, e se nós formos ainda um pouco mais atentos, dá para reparar que lá de Vicente de Carvalho parte essa ferrovia laranja. Parece uma ponte, mas na verdade ela também dá acesso de Guarujá para Santos novamente. Essas duas partes aqui formam a nossa Ilha Barnabé, mas o diferencial é que onde estão essas embarcações maiores e os containers foi uma parte do nosso porto recentemente concessionada para os árabes. Então são esses fluxos, né, de importação, de exportação que vão lá para Dubai e não passam muito pelas nossas mãos. Isso. O outro lado da Ilha Barnabé, aí sim as nossas empresas, sobretudo nacionais, de armazenagem de óleos e de grãos. Uma parte da população cientista chama aquela parte da Ilha Barnabé de portinho. Se nós formos comparar com o tamanho do Porto de Santos, é um pouquinho injusto. O nosso em si se inicia após aquelas árvores, nós não temos acesso exatamente. Hoje, inclusive, a gente consegue visualizar um cruzeiro. É, Cruzeiro lá rosinha, turístico. a luz rosa, Isso. roxa lá. E tudo isso aqui é a sua extensão.
até lá para a cidade de Cubatão, nós também não temos acesso exatamente. Para mim, eu também considero que é um pouco injusto. E aqui no Centro Histórico, o que vocês já fizeram de bom? Museu do Café, Museu do Pelé. É isso aí. Perfeito, bom que Tasca eu do posso dar Porto. uma delícia esse restaurante. E ali é a cúpula do Museu do Café, né? Exatamente. Aqui, pessoal, à nossa esquerda, nós temos uma estrutura bem fina, uma torre com domo verde. Lá, antigamente era a nossa Bolsa do Café, atualmente Museu do Café. E para quem conhece a Catedral da Sé em São Paulo, ali embaixo nós temos uma estrutura bem parecida. É a nossa Catedral de Santos da Nossa Senhora do Rosário. A semelhança é tão grande porque ela foi feita com os mesmos materiais, pelo mesmo arquiteto. A nossa é um pouco mais antiga, assim, sem rivalidade entre as idades, mas ela é o dobro do nosso tamanho. Então, para quem gosta, acho que vale a pena visitar as suas estruturas. E, como eu comentei para vocês sobre o Museu do Pelé também, o interessante do Centro Histórico de Santos, a nossa parte mais turística, é que é possível fazer tudo muito próximo e a pé. Então, Verdade. a entrada é gratuita e ficam 5 minutinhos no máximo andando do nosso Museu do Pelé. Aqui também, pessoal, é condensado da cidade. Pra quem veio da capital, essa foi a resolver que nós jogar. À direita, aquelas duas estruturas brancas paralelas são nosso Museu do Pelé. Na frente, estrutura amarela, antiga estação de trem do Valongo. Atualmente é onde parte o nosso bondinho terrestre, mas também tem um restaurante bem gostoso, feirinha de artesanato. E aí a minha recomendação pessoal para vocês, na lateral da estação do Valongo, amarelinha, nós temos para mim a igreja mais bonita de Santos, que é a igreja de Santo Antônio do Valongo. Na verdade, eu insisto tanto nessa história porque ela acaba passando despercebida por muitos turistas, que ela não tem uma arquitetura tão grandiosa quanto a nossa catedral, por exemplo. Mas vocês me conheceram, se estiverem por lá, ouçam minha voz, por favor. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Isso. E aqui embaixo, aquele deslizamento de 28 que a gente viu. Uau! Exato. Assim que aconteceu, colocaram essa camada de concreto. Fiquem à vontade, vou dar espaço para vocês. Não sei se da perspectiva de todos vai dar para visualizar, mas bem lá embaixo nós temos uma rotatória com uma cruz. Estão vendo? Sim. Era onde ficava o antigo hospital, mas hoje em dia nós temos um memorial para os feridos e para os falecidos do acidente. A rotatória ali. E morros. Então vocês lembram? 2.500 pessoas aqui no monte. Na nossa frente nós temos outras 3 comunidades que, mesmo sendo pequenas, também são o dobro e o triplo do nosso tamanho. Já no início nós temos o Morro do Pacheco, Morro do São Bento no meio, é o maior deles. Lá onde as montanhas se encontram, vocês conseguem ver uma igrejinha bege? Sim. Isso. Lá é o Morro da Nova Sintra. A diferença que nós temos é que na Nova Sintra não houve completamente o processo de favelização. Ou seja, nós temos uma ocupação mais simples, como nós visualizamos por aqui, mas ainda assim nós temos mansões, casas maiores e tudo mais. E lá é Santos ainda. Com certeza é Santos. Tudo isso aqui é Santos. Também junto com Monte Serra, em questão de criminalidade, eles são os morros mais seguros. Então agora eu já vou liberando vocês, a gente vai ter acesso a toda a orla da cidade, a igreja e aquela famosa escadaria dos 2 degraus fica ali na frente. Caso vocês tenham interesse em conhecer as construções, também é um passeio recomendável justamente por essa questão de segurança. Mas eu sei que é mais fácil a gente voltar de bondinho. E é aqui que tem aquela competição das descidas de bicicletas. Isso mesmo, na verdade, acredito que em 2019, né, antes da pandemia, estava lá no Morro do Pacheco, o primeiro dos 3. Certo. Mas na verdade, com a pandemia houve fechamento, agora vai voltar para o Monte Serra. Mas o desafio realmente tradicional é aqui. E a escadaria é onde? Ali na nossa frente. Aqui, né? Desce ali, né?
Aqui na nossa frente também, pessoal, nós temos a região da Vila Belmiro, que é onde fica o Estádio do Santos. Mas a vegetação acaba atrapalhando bastante a nossa imagem. Então, quando vocês forem dar uma olhadinha na igreja, vocês vão ter acesso melhor tanto ao Estádio do Santos quanto da Portuguesa Santista, que fica um pouquinho antes. Então, aqui também é o melhor ponto para as fotos. Eu consigo pegar para vocês tanto a igrejinha quanto os prédios, o mar. Meu tempo é de vocês. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. Ficou alguma dúvida? Tá tudo certo? Bate uma foto, pede pra fazer uma foto nossa. Perfeito.